Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, 2 rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você ir lá no Spotify, avaliar o nosso podcast, de preferência com 5 estrelas, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura. Vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Faça lá a sua inscrição também, você vai ser notificado. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. E o segundo recado para você adquirir o meu novo livro, O Medianeira, uma jornada sobre aprendizados, memória, perdão e cura, que é esse sobrevoo aqui que eu faço pelas mais de 300 conversas nestes quase 7 anos do 45 do primeiro tempo. Tem o livro na versão física, já está esgotado, mas tem o livro na versão digital, está lá na Amazon, tem um link no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Tá bom? Recados passados, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje não tem dúvida em afirmar que por trás das histórias que contamos sobre nós mesmos, existem forças mais antigas operando em silêncio. Arquétipos que atravessam o tempo, moldam escolhas e repetem padrões, até que sejam reconhecidos. Certa de que a vida não repete experiências por acaso, mas sinaliza aquilo que ainda não foi visto. Essa minha convidada foi pouco a pouco deslocando o olhar do que acontece fora para o que se organiza por dentro. Esses movimentos não nasceram de um conceito, mas da própria vivência, da observações dos padrões, das dores que se repetem e das perguntas que insistem. Terapeuta de formação e por escolha, essa minha convidada construiu o seu trabalho a partir da escuta atenta do ser humano. Uma escuta que vai além do sintoma e da própria história, das crenças e dos padrões que atravessam a vida. Ao longo do tempo, ela passou a integrar diferentes abordagens terapêuticas, sempre com o mesmo fio condutor: ajudar as pessoas a reconhecerem os padrões que as atravessam e retomarem, melhor dizendo, a consciência sobre a própria trajetória. Mais do que oferecer respostas prontas, ela propõe um processo de investigação interior, um convite para sair da repetição inconsciente e viver com mais clareza, presença e responsabilidade. Eu estou falando da Marta Siqueira, psicoterapeuta, doutora em hipnose clínica e também pós-graduada em neurociências. Tudo bem, Marta? Poxa, primeiro dizer da alegria de estar recebendo você aqui no 45. Você foi super bem indicada por um querido amigo. E aí, como eu faço, com muita frequência aqui, antes das entrevistas, eu fui conhecer um pouco a tua história, a tua jornada. Uau, quanta coisa que a gente vai falar nesse episódio aqui, né, Marta? Obrigado por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço, Patrick, imensamente, agradeço de coração. E olha, eu fiquei muito feliz porque eu nunca vi uma descrição tão linda quanto a que você fez por mim. Olha, nem eu sabia tanto sobre a minha pessoa. Muito obrigada pelo carinho. Esse faz a lição de casa, né? Tem que fazer, né, pô? Já que vai entrevistar, que traga um conceito mais profundo aí de quem a gente vai interagir. E fez sentido para você tudo isso? Nossa, tudo isso mesmo? A tua jornada, ela começa cedo, né, Marta? Conta aí um pouquinho o teu caminho, o teu desenvolvimento, para depois a gente entrar no que você faz hoje. Legal, muito bom. Obrigada, viu, Patrick? Mais uma vez, me sinto lisonjeada por poder participar de um programa assim de tanta seriedade. Também fiz a minha liçãozinha de casa, né? E assim, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre desenvolvimento humano, porque eu comecei cedo mesmo. Das pessoas, inclusive, que eu conheço hoje em dia, elas já estão aí numa jornada, numa transição de carreira, mas a partir dos 40, né, a pessoa começa a refletir sobre essas mudanças, 42, mudanças de chave.
Mas 45. 45 do segundo tempo. Mas eu precisei começar muito cedo, na verdade, não foi uma escolha, né? Eu não tinha escolha, inclusive. E essa jornada, ela vem pela dor. Algumas pessoas chegam aqui por amor, isso é muito gratificante. Mas a minha história começa pela dor. Então, são processos que eu tive que vivenciar e experienciar internamente. E sabe aquele momento que você percebe, olha, eu gosto tanto disso, que eu faria isso o resto da minha vida? Foi essa virada de chave que eu tive quando eu estava me tratando. Eu sempre tive eu sempre tive muitos questionamentos, assim, a minha cabeça ficava perguntando por quê? Por que a síndrome do Zequinha? E eu sempre fui inconformada de entender que as pessoas tinham que buscar somente uma alternativa. Ah, ficou doente, tem que ir ao médico. Ah, teve tal questão, tem que fazer cirurgia. Ah, não tem jeito. E eu me deparei com muitas situações que as pessoas falavam, é incurável, é hereditário, é crônico. Isso para mim era muito, assim, era inacessível. Eu não conseguia entender por quê. Por que hereditário? Não faz sentido, não fazia sentido naquela época. E eu nunca me conformei com isso. Então, assim, na minha família tem pessoas que são da área da saúde e pessoas que são especialistas. Elas são muito, muito sérias naquilo que elas fazem. E eu convivia com isso. Então, eu tinha muito acesso, eu aprendi muita coisa dentro de casa, só que eu não aceitava. Por que eu só tenho essa opção? Por que eu não tenho alternativas? Por que algumas pessoas têm a família inteira com doença e a pessoa não ficou doente? Então, como que foge a regra? Tem alguma diferença, algo que a pessoa faz, que se outras fizessem também, conseguiriam se curar. A minha cabeça era assim. E eu ficava entendendo as pessoas como um padrão, vamos dizer assim, era como se as pessoas tivessem sido, hoje eu sei, eu tenho consciência, mas antigamente eu pensava, as pessoas parecem que vivem num videogame e elas estão sempre repetindo a mesma fase. Então eu queria entender como que eu poderia auxiliar, começando por mim, sendo diferente. Porque não adianta quem está de fora dar opinião na vida alheia se você muitas vezes não teve a vivência que aquela pessoa teve. Então, não tem como você auxiliar em determinados conceitos, determinadas pessoas, se você não teve essa experiência. Eu até posso ter um conhecimento sobre como ensinar pais e filhos a terem, né, uma excelência no relacionamento. Hoje eu ajudo crianças que ficam doentes, mas eu nunca posso me posicionar como a mentora das mães se eu não sou mãe. Entende? Então eu queria entender o porquê. Eu era abaixo do peso, eu era extremamente magra, eu tinha uma família sobrepeso. Por que a minha família inteira é sobrepeso e eu abaixo do peso? Eu desnutrida. Não fazia sentido, sabe? E eu buscava muitas ligações, assim, era como se fiozinho solto. Pra mim é igual o eletricista, né? Fio solto dá curto-circuito. Então eu tenho que ter um isolamento, eu tenho que entender por que isso acontece e para outras pessoas não acontecem e como que eu posso modelar. E foi aí que começou, os primeiros questionamentos foram que me motivaram a buscar esse processo, que na época eu nem sabia que era terapia, eu achava que eu tinha que aprender com autoajuda, né? Eu não tinha acesso. O que você teve, Marta, efetivamente, assim, que você fala, eu não tive muita escolha, o que você teve? Vamos lá. Eu nasci com uma doença que até hoje eles não conseguem categorizar o nome, mas era uma doença degenerativa. Então eu tinha na coluna, além de eu ter a escoliose, coluna em S, eu tinha um crescimento ósseo nas pernas, que conforme eu crescia, os meus nervos encolhiam. Então, eu com 12 anos de idade, eu já tinha a altura de uma pessoa formada, eu já tinha 1,72 m. Uau! Com 12 anos de idade. Quando eu achei
os meus nervos das pernas, eles fizeram o contrário. Então eu perdi o movimento comum que as pessoas têm, elasticidade que as pessoas têm. Né? Eu, na infância, nunca soube o que é abrir um espacate. Eu me lembro até hoje que meu sonho era ser jogadora de futebol. Eu adorava jogar futebol. Mas não era um sonho verdadeiro. É que eu aprendi que sendo jogadora de futebol eu não sofreria tanto bullying. Porque na escola os atletas eram muito valorizados. Então eu recorria ao futebol. Eu gostava de jogar futebol, era destaque, jogava bem até, diga-se de passagem. Só que na hora das seleções eu não era aprovado porque eu não conseguia fazer os mesmos... eu não conseguia fazer os alongamentos. Então não pode, né? Porque você pode ter distensão muscular. E tive 3 distensões musculares por conta de não alongar, não conseguir. E quem olha de fora, por exemplo, um educador físico, ele vai entender que é falta de alongamento, mas não era falta, eu não tinha nervo suficiente. A medicina chamou de distrofia e me classificou, olha, aos 17 anos a sua filha estará na cadeira de rodas, porque ele é irreversível. É degenerativo e irreversível, não tem o que fazer. O que vocês podem fazer é ortopedia para o resto da vida. Fisioterapia. Então eu tinha bota ortopédica, fazia a fisioterapia e detestava porque sentia muitas dores. Até depois de adulta eu tive que ressignificar isso para poder fazer exercícios físicos. Porque eu comecei a associar a academia à fisioterapia. E uma coisa não tem a ver com a outra. Hoje eu não tenho as dores que eu tinha no passado. Mas eu tive. E era algo incurável. Não tinha explicação. 1 a cada 100 milhões. Eu não lembro o número exato, né? Tô dando exemplo. Mas era basicamente assim. Eu falava, opa, ganhei na Mega Sena então, né? Obrigada. E aí, oriundo dessa questão, eu comecei a ter consequências. Então, eu comecei a ter corcunda, aí a minha coluna foi virando, eu até brincava, eu falava, nossa, daqui a pouco eu pareço corcunda de Notre Dame. Tinha até um calombo nas minhas costas, aí eu tinha que usar o colete para conseguir entender qual era a postura exata e toda hora alguém, era muito incômodo, toda hora alguém fazia assim. Ajeita essas costas e puxa. E as pessoas não imaginavam o quanto doía. Doía muito. Aí comecei a ter também crescimento ósseo na arcada dentária. Hoje não tem nem comparação. Os meus dentes eram extremamente para frente. E eu não cheguei a usar aparelhos para poder corrigi-los. Isso foi muito curioso também, é uma das explicações. Cheguei a usar óculos. Cheguei a ser considerada gaga, mas era uma gagueira emocional mesmo. Na escola, toda vez que eu tinha que apresentar algum... Eu lembrava, ai meu Deus, as pessoas vão me olhar, as crianças são muito maldosas, vão falar da minha magreza, vão falar do meu cabelo, vão falar... Aí eu ficava gaga. Era um martírio, né? O adolescente até hoje vive isso, essas questões. Só que eu tive que buscar... Como lidar com tudo isso? Porque eu não queria levar para os meus pais. Os meus pais sempre foram muito humildes, muito trabalhadores, muito estudiosos, mas para conseguir vencer. Porque ambos cresceram, são crianças que cresceram antes do tempo para poder ajudar os pais. E os pais faleceram muito cedo, então eles tiveram que ser adultos. E aí eu achava que não podia levar esse peso para eles. Já existia muita responsabilidade nas costas. Então eu só ficava na minha cabeça, eu tenho que arranjar algum jeito, eu tenho que arranjar alguma forma, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E sofria muito bullying mesmo na escola, assim. Era uma das pouquíssimas crianças negras na escola, além disso extremamente, como eu disse, né, abaixo do peso, aí o cabelo crespo, então tudo para criança é, né, então
Aí eu tinha duas opções. Ou eu aceitava todos aqueles apelidos, ou eu buscava alguma forma de fazer esse manejo. Só que com essas questões de saúde, a situação era um pouquinho mais grave. Eu tinha que sempre ir aos médicos, porque tinha muitas dores. Eu lembro da minha mãe trocando a minha bota, a bota era cara, eles não tinham condições, mas minha mãe fazia de tudo, fazia empréstimo. E quando eles estavam trabalhando e estudando, às vezes eu ficava num quilombo, né? As pessoas não lembram de quilombo, mas tem um quilombo na zona leste de São Paulo, que hoje a minha tia é herdeira. E foi lá que nós aprendemos a lidar com muitas questões externas, emocional, ter acesso à cultura, a ter acesso à arte. Então, o quilombo é um local para muitos refugiados, pessoas em situações vulneráveis e pessoas negras, indígenas, pessoas que sofrem algum tipo de assédio, preconceitos, enfim. Eu frequentava lá, eu ficava lá muito tempo. E aí eu entendia que a minha dor também era coletiva, né? Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Isso foi crescendo muito em mim. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que trazer soluções. A minha cabeça ficava o tempo todo nesse critério. Que foi quando eu fui tendo acesso a livrarias, né? Tinha que ser tudo mais acessível. Eu não tinha internet, eu não tinha celular. Essa era Google, não tinha nem... Olha, sou da época do MSN, não tinha nem acesso ao MSN. Lembra? Tô até anterior a essa fase aí. ICQ, eu lembro. Era um período mesmo, Nossa Senhora, né? Era uma época que, assim, nós... Eram os livros e a sua busca, efetivamente, né? Enfim, não tinha esse acesso total que a gente tem hoje, né? Que, olha, de certa forma, eu até sinto saudades, porque era um momento em que você, de fato, buscava informação. E aí você tinha que estudar tudo sobre aquela informação e fazer o seu próprio resumo, né? Não era tão sucinto, tão mastigado, diria hoje, né? Mas tudo bem, renovam-se e as dificuldades são diferentes hoje em dia. Mas naquela época foi assim que eu comecei a ter acesso. Eu não tinha condições e nem sabia que existia terapia. Ninguém na minha família falou isso, no quilombo, menos ainda, né? Então, meu processo começou com aquela fileira de autoajuda. Autoajuda, como... E na época era estranho, né, falar sobre autoajuda. Autoajuda parecia que você era uma pessoa extremamente incapaz de fazer qualquer coisa. Era muito pejorativo esse termo, autoajuda. Até hoje ainda diminuiu bastante, mas ainda você tem um pouco o preconceito na autoajuda, né? Como se isso determinasse alguma coisa, né? Porque, claro, como todos os setores, tem livros bons e tem livros ruins. Você vai em livros de negócio, tem livros bons, livros ruins, autoajuda boa e autoajuda ruim. Então tem muita coisa boa, você tem razão, mas naquela época, antigamente, era muito mal visto. Mesmo, era complicado. Eu lembro que eu até li escondidinho, assim. Eu falava pro pessoal, vão me olhar, ver que eu tô procurando autoajuda, vão pensar o que de mim? Mas olha, devorava os livros e era assim, o dia inteiro lá na biblioteca. E você foi buscando isso para trazer alguma... E como é que isso foi abrindo no teu campo, assim? Fala, puxa, acho que eu vou por aqui. E como é que isso se relaciona com o teu problema, né? Com a tua dificuldade. O gancho bem interessante, Patrick, que na verdade eu sofri um acidente muito severo para eu poder entrar de cabeça nisso, né? Então, esse acidente foi um divisor de águas na minha vida. Posso até dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi esse acidente, né? Eu vou contar para você, para sua audiência. Foi um acidente de bicicleta. Eu sempre fui uma menina moleca. Hoje eu sou muito calminha e tranquila. E isso eu dou crédito à terapia. Minha mãe fala assim para mim:
Se a terapia fez isso com a Marta, eu vou pra terapia, minha mãe fala. Por quê? Porque eu sempre fui uma menina ariana, quem sabe, né? Signo de fogo, agitadíssima. Mas não agitada do que chamam hoje de TDAH. Eu só era muito aventureira. Pra mim, eu era invencível. Perigosíssimo. Então, sofri bastante. Sofri alguns acidentes leves. Eu gostava de empinar pipa. Então, às vezes, eu ia buscar pipa com meu primo. E aí, pegava na linha com cerol, com cortante. Aí, rasgava toda a mão. Meu pai, meu Deus, você não foi feita pra isso. Toda delicada. Aí, às vezes, jogava bola na rua e perdia tampão do dedo. Quem nunca, né? Quem nunca? Só carrinho de rolemã que eu nunca tive coragem, não, porque eu já vi uns acidentes muito feios, então eu não tinha coragem. Porém, eu tinha uma bicicleta sem freio. Daí, sabe aquela amiga que fala duvido? E o Ariano ele não gosta muito dessa frase, né? Duvido você descer a ladeira de bicicleta sem freio. Ah, tá bom, então vamos lá. Só que especificamente essa rua, essa ladeira, a rua da casa dos meus pais, ela é dividida em duas partes. Então começa uma ladeira, divide e outra ladeira, até hoje. Só que nessa época, essa divisão passava ônibus e na esquina tinha um caminhão. Olha o desafio. Em resumo, eu não conseguiria enxergar se estivesse vindo algum automóvel. E essa amiga falou, vou ficar na esquina. E aí eu te oriento, você pode descer. Se estiver vindo algum ônibus, carro, eu grito e aí você para. Na minha cabeça o plano estava perfeito. Só que eu de fato esqueci que não tinha freio. Então como que se para? Numa ladeira sem freio. Daí eu desci, a minha irmã do lado de fora olhando, bem pequenininha ela. E na verdade minha mãe nem deixava a gente sair na rua, né? Então já começa por aí. E aí, na esquina, na hora que eu tava chegando e tinha um caminhão, essa amiga gritou, Marta, o ônibus. E na velocidade que eu estava, não dava para calcular, será que o ônibus tá mais perto, tá mais longe, será que eu vou conseguir passar pelo ônibus, o cruzamento, né, em si. Então eu pensei a forma mais rápida de me prevenir, jogar debaixo do caminhão. Por quê? Porque eu sabia cair, né? Sabia cair, sair rolando. Só que quando eu me joguei, eu fiz um strike com uma sinuca. Tinha um bueiro. Exatamente aonde eu mirei. Sabe quando parece que foi... Se tivesse combinado, não teria sido tão assertiva? Foi exatamente ali. Eu não sabia que tinha aquele bueiro ali. Mas, com toda a sabedoria universal que eu confio, eu desmaiei antes de cair. Então, eu não me lembro de fato o que aconteceu. Eu não me lembro de sentir dor. Mas eu me lembro de acordar e ver a minha irmã chorando em cima de mim. Chorava de berrar, de gritar. Aí eu despertei, como se nada tivesse acontecido. Falei, Marcela, fica quieta, que senão a mamãe vai vir aqui e vai me matar. E a minha irmã chorava. Eu fica quieta. E coloquei a mão na boca dela, né, pra ela ficar quieta. Olhei pra bicicleta e falei, nossa, meu pai vai me matar. A bicicleta tinha dado PT. Mas nem me ocorreu de pensar o que aconteceu com o meu corpo. Então, de um lado, saí arrastando a minha irmã, do outro a bicicleta, entramos. Quando eu entrei, a minha mãe já saiu correndo, porque ouviu a minha irmã chorar. Ela olhou pra mim. Da minha cor, ela ficou pálida. Aí eu falei, mãe, tá tudo bem, tá tudo certo, tô aqui, tô em paz. E ela, sabe quando a pessoa vai escorregando assim pra baixo, como se estivesse desmaiando em câmera lenta, de olhos abertos? Aí eu entrei rapidinho, porque eu achei que eu fosse me safar, que minha mãe fosse me bater, né? E aí sai a minha avó, de dentro de casa, e essa avó fala, Marta, o que aconteceu com seu rosto? Cheguei de frente pro espelho, e aí eu me deparei que acho que metade eu deixei no asfalto.
Só que não era ralado, né, de machucado, não. Saiu mesmo o rosto. Metade inteirinha do rosto. Aí partes da pele. Aí ombro. Aí que eu percebi que eu estava arrastando a bicicleta com uma mão que ela não abria mais. Patrick, foi muito horrível. Graças a Deus eu não me lembro de dor, eu não tenho registro de dor, porque acho que a adrenalina foi tão grande que eu não consigo me lembrar muito de dor, mas assim, eu consigo lembrar do meu rosto no asfalto. E aí nesse momento começou a arder o rosto, né? E aí eu comecei a falar pra minha avó que tava doendo muito, aí ela ligou pro meu pai desesperado, foi aquela correria. Chegando no hospital, o médico ficava, minha mãe chorando, era uma disputa entre a minha irmã e a minha mãe, quem chorava mais. E o médico, mãezinha, fica em paz, ela tá viva, vai ficar sem rosto, mas ela tá viva, tá tudo bem. E mais uma vez eu não me conformava, eu falava assim, mas como vai ficar sem rosto se o rosto é pele? E aí o médico foi e explicou que, como eu tinha perdido, já chegando na camada da epiderme, né? Nós temos mais uma camada e nós temos a gordura que já vai para o osso. Já estava na gordura. Então, quando isso acontece, não cresce mais pele. De acordo com a explicação da medicina tradicional. Falei, não pode ser. Se eu já sofro bullying com o rosto, quem dirá sem? Tudo eu pensava na escola, né? Naquela época. E aí o médico falou, não, você vai ficar com uma máscara. Aí na minha cabeça, como eu vou pra escola com uma máscara? Não vou. Bom, Patrick, hoje na terapia nós entendemos isso como um ganho secundário. Tava tão desafiador enfrentar a galera da escola que eu encontrei uma forma de fugir dela. Fugi, de fato. Ganhei umas férias aí, acho que eu perdi 1 ano, talvez até mais. Porque eu tive que fazer fisioterapia agora na mão. Aí eu falei, nossa, já tem que fazer nas pernas, agora tem que fazer na mão. Eu sou canhota. Hoje sou ambidestra, né? Porque naquela época eu era canhota e aí eu tive que aprender a fazer algumas coisas com a direita para poder ser funcional. E aí nesse processo que eu fiquei em casa foi quando eu de fato mergulhei nos livros e eu falei... Eu tinha que idade, Marta? Então, pelos meus cálculos, que eu não consigo me lembrar, e a minha mãe, ela não tem... Ela entra num efeito mecanismo de defesa, ela não gosta de lembrar, então ela não gosta de falar sobre isso, né? Eu tenho a ideia que entre 11 e 12. Uau! Super nova, né? Nessa época. Eu faço esses cálculos pela série que eu estava, e eu terminei a escola com... Eu terminei a escola em dezembro, em março eu completei 17. Então eu terminei a escola mais cedo do que o comum. Né? O ensino médio, concluí. E aí, quando eu pergunto pra minha mãe, ela de fato ela evita falar sobre isso, pra ela foi traumático, ela não elaborou bem, quem elaborou fui eu. A minha irmã ficou muitos anos, até recente, sem andar de bicicleta, aí ela aceitou que eu fiz um processo com ela, de reprogramação mental, e agora ela anda de bicicleta. Mas para você ter uma ideia, hoje ela tem 31 anos. Ela ficou todo esse tempo sem andar de bicicleta, traumatizada pelo meu acidente. Tá? E ali com 12 anos você já estava no processo de entender o que tinha acontecido com você e procurar outros caminhos, é isso? Você diz de leituras de livro ou mais do corpo mesmo? Mais do corpo. Acho que você já tinha essa busca, né, muito jovem de não, como a expressão que você usa, né, de não aceitar aquele diagnóstico, né, você já tinha alguma coisa já muito jovem, né? Eu já era muito inconformada e eu era uma pessoa, como posso dizer, eu era até revoltadinha. Porque eu não aceitava, eu queria provar que nem toda verdade é verdade absoluta. Assim, muito jovem eu já sabia disso. Hoje não me preocupa. Quem vem até mim eu explico. Naquela época eu queria provar para todo mundo, né? Eu queria aprovação.
Então, nesse processo, sim, eu comecei a buscar. Eu não tinha certeza de nada. Eu não tinha certeza se eu ia ficar mesmo sem rosto. Não tinha certeza se eu ia ficar numa cadeira de rodas, mas eu não aceitava. Tanto que minha mãe pegava muito no meu pé, né? Porque ela é da área da saúde. Então, assim, o medo dela era que eu, de fato, ficasse na cadeira de rodas por negligência. Porque eu não queria fazer fisioterapia. Não gostava. Doía muito, né? Só que eu mostrei pra ela, confia em mim. Só confia e vai. E foi, de fato, né? Eu não tive mais problemas. As coisas foram acontecendo a partir dos acessos que eu tive. Então, nos livros eu aprendi com pessoas que relatavam nos livros, né? Na época eu não sabia se era verdade ou não, mas eu escolhi acreditar. Pessoas que passaram por problemas de saúde e conseguiram se curar. Eu li muitos livros, eu li muita Lei da Atração, todos os volumes de Lei da Atração, Energia ao Quadrado, Peça e Será Atendido, Linguagem do Corpo, Metafísica da Saúde. E eu lia todas as vertentes de Metafísica da Saúde, né? Posso citar todos os autores aqui que eu já passei, Val Capelli, Luiz Gasparetto, Cristina Cairo, a internacional também, Louise Hay, que depois eu vim a fazer a formação, hoje sou facilitadora desse método, mas você entende que eu busquei para me tratar. Até então eu não tinha nem vontade, a menor vontade de tratar pessoas, de levar isso como uma profissão, porque eu nem sabia que existia isso como profissão, né? Eu achava que... Mas ali, com que idade você estava, Marta, nessa época aí dessa busca? Você ainda era adolescente, entrando na vida adulta, ou ainda era muito jovem? Não, eu comecei bem cedo mesmo. Na época que bem cedo, né? Bem cedo mesmo, assim, se eu não me engano, eu tive acesso muito cedo, né? Eu não vou conseguir precisar quando eu comecei a estudar sobre... Porém, eu vou conseguir precisar quando eu aprofundei, que foi quando eu sofri o acidente, com 12 anos. Aí, porque na minha cabeça era o seguinte, Patrick, se eu tô em casa, o mínimo que eu posso fazer é estudar. Eu não tinha outra questão. Eu já não trabalhava, então eu entendia, meus pais não cobram que eu trabalhe cedo. Se eu tenho acesso, o que eu tenho em casa... O mínimo é para eu buscar ser melhor. Então eu vou cair de cabeça, para mim não tinha plano B. Eu ia aprender. Eu tinha que aprender a regenerar a minha saúde, a desenvolver novas possibilidades para ser mais funcional e assim ensinar também a minha família. Então na minha cabeça era só isso. Né? Eu tenho que fazer algo diferente por eles, para nós. Eu tenho que trazer algo novo. Se tinha, eu não tinha certeza, eu só tinha fé. Isso eu sempre tive. E não sou de família religiosa, tá? Por isso que eu digo hoje, a fé não se trata de religião. Os meus pais nunca cobraram religião, os meus pais não me levavam para religião. E na minha família eu vi de tudo, até tias que vão para centro espíritas, como tias que são mormon, pessoas que são adventistas, que são da congregação, católicos. Eu tenho uma tia de 93 anos que ela é católica, apostólica, romana, fervorosa de fazer oração para cobra paralisar. Mas ninguém nunca falou que você tinha que, né? Então isso me favoreceu muito. Eu aprendi a ter fé não associada à religião. E depois de adulta que eu fui buscar entender um pouquinho mais sobre religiões, que foi muito bom. Ô Marta, e como é que você, dentro dessas leituras e dessa busca que você estava tendo ali como a única opção, né, como você disse, como é que isso foi regenerando e você foi conseguindo superar esses traumas, né, todos ali que você sofreu, não só no bullying, mas também o físico, né? Como é que... Principalmente o físico, né, Patrick? É um processo, não foi do dia para a noite. Por isso que eu digo assim, eu pude, graças aos meus pais, eu pude parar em casa e ficar todos os dias estudando por horas para poder entender que a nossa cabeça é de fato o nosso guia, que nós somos como um computador muito grande
e nós estabelecemos comandos. Hoje, no set terapêutico, eu vou adaptar a cada pessoa. Então, por quê? Porque nós temos vários estilos de tratamento. O que mais funcionou para mim naquele momento, que foi o que eu aprendi, foi a auto-hipnose. Eu fiz a auto-hipnose para regenerar meu corpo? Fiz. A visualização criativa, que todas as manhãs eu acordava agradecendo pelo meu rosto ter sido regenerado, isso eu fazia. Isso eu fazia, mas sabe, ininterruptamente. Que eu falo, às vezes nós temos o caminho das pedras, mas nós pecamos porque desistimos no meio do caminho. Eu fazia, e eu fiz por meses. Eu fazia auto-hipnose, tem um protocolo de auto-hipnose, né? Se depois você quiser, eu ensino a sua audiência, é um pouquinho mais longo, tá? Mas se depois você quiser, eu fazia o protocolo de auto-hipnose, ele leva em torno de 30, 40 minutos para ser feito, para ser executado. Depois eu fazia visualização, então eu visualizava meu rosto, eu visualizava minha coluna se alinhando, eu visualizava minhas pernas se esticando como eu nunca conseguia. Hoje eu medito, eu faço a posição da borboleta, mas quando eu era jovem, todo mundo em reuniãozinha da escola em posição de borboleta, eu não conseguia. Aí todo mundo ria, não consegue fazer borboleta, não conseguia, doía. Então, esse foi o principal, a auto-hipnose, a visualização criativa, e com o tempo eu fui entendendo que o corpo ele não vai se regenerar nem com a melhor ferramenta se você não tiver entendimento que o seu corpo fala e ele grita socorro. Agora eu vou te explicar. Quando o corpo fala por alguma parte que está com dor, ele está falando também sobre a nossa conduta. Então, quando a minha coluna ela estava em S, imagina, Patrick, que eu tenho uma caneta aqui. Se eu colocar muito peso na caneta, ela vai entortar, não vai? Se eu carregar muito peso na vida, se eu assumir muitas responsabilidades, eu vou sobrecarregar minha coluna e ela vai doer. Aí você pode dar o nome de escoliose, de lordose, L1, L2, L3, L4. Sobrepeso. Excesso de mala. Imagina que você está levando o mundo em suas costas. Tem lá a mitologia do Atlas, que curiosamente também leva um nome naquele globo terrestre, né? Mas o Atlas também faz parte da cervical. Ou seja, a pessoa que carrega o mundo em suas costas, ela vai ter problema na cervical. Então eu tive que entender que eu carregava muita preocupação que não deveria. Uma criança não precisa ter preocupação de adulto, mas eu ouvia as questões dos meus pais, eu ouvia a questão dos meus tios e tias e eu queria resolver. Eu queria trazer resposta, mas isso não competia à minha pessoa. Depois eu fui entendendo que de tanto me sobrecarregar, eu também dava um passo maior que a minha perna. Por isso as pernas foram encurtando. E as pernas, elas falam sobre os seus caminhos. Os meus caminhos estavam dolorosos, por isso eu sentia tanta dor. Porque eu carregava o mundo nas minhas costas. Então eu fui entendendo que o seu corpo fala o tempo todo, através da metafísica da saúde, da psicossomática. E o acesso foi ali, naquele mutirão dentro de casa. Aí, Patrick, quando eu lembrei, eu tenho um problema na arcada, eu preciso resolver isso aqui, que o pessoal fala que eu tenho boca de cavalo, porque a arcada era muito pra frente. Aí eu fui buscar, tá? Como que eu posso regenerar isso? Os dentes são ossos, não são? E o osso, ele fala sobre a estrutura da personalidade. Os dentes representam as nossas decisões diante a estrutura da nossa personalidade. Então, personalidade extremamente impulsiva, pessoas que têm decisões muito fortes, a ponto de às vezes passar por cima de muitas coisas, elas têm a estrutura dos dentes para frente, porque ela está dizendo, você está avançando nas suas decisões, que hoje eu chamaria de pessoa impulsiva. Pode ter esse tipo de crescimento.
Levou muito tempo para eu entender tudo isso? Ah, se levou. Não foi nada fácil. Mas aí foi quando eu entendi. Quem aprende não depende. E aí eu comecei a auto-hipnose, aí eu fiz a visualização criativa e logo em seguida eu aprendi o poder da autossugestão de Émile Coué, um francês, que ele decretou lá no livro. Se todos os dias, sob quaisquer circunstância, eu me sinto cada vez melhor. Ele ensinou essa frase para as pessoas que estavam privadas da liberdade, presas, detentos. E esses detentos repetiam isso todas as manhãs e antes de dormir. E o que foi acontecendo? Eles foram se sentindo realmente cada vez melhor e eles foram conseguindo ter a soltura antecipada, a ponto daquela ala toda fechar. Isso foi um experimento. Deu tão certo que lançou o livro que se chama O Poder da Autossugestão, mostrando mais uma vez o quanto a nossa mente pode mudar toda a nossa vida. Então, Patrick, eu não só lia como algumas pessoas hoje, né, folheiam 3 páginas e já esquece o que aconteceu. Aí folheia mais 3 páginas. Não, eu ficava ali focada para poder entender e colocar na prática. Quero entender e quero praticar. Quero entender e quero praticar. Com o tempo, nada mais doía. Eu fui começando a perceber que eu estava nesse processo de regeneração. E aí eu comecei a fazer o quê? Hábitos um pouco mais saudáveis. Comecei a cuidar da minha própria vida. Deixar de me importar com o que diziam, com o que falavam. Comecei a estruturar a minha personalidade. E aí o meu rosto começou a regenerar. Hoje eu posso dizer para você, o nosso rosto é o nosso cartão postal. Ele fala sobre a nossa identidade. Mas se eu não consigo me identificar, se eu não consigo saber qual é a minha identidade, o meu valor, porque falam, porque dizem e eu acredito no que disseram, eu perco a minha personalidade. Então eu perdi o rosto. Foram essas tomadas de decisões, essas fichas que caíram, que fizeram com que eu fosse quem eu sou hoje. Marta, e como é que você, a partir desse processo, né, que você foi vivendo e ao mesmo tempo integrando em você, como é que você olha para essa época lá atrás e o que você faz hoje, né? Porque a gente está falando já de uma jornada de já um bom tempo, né? Que você começou nessa jornada e hoje você é terapeuta. Como é que você olha isso e entende aos olhos de hoje? Porque, na verdade, é um processo muito rico, né? Muito determinado, né? Muito jovem, apesar de tudo que você descreveu, né? Da tua infância, desse lado moleca, né? Desse coisa de rua, de brincar, sofreu esse acidente ainda muito jovem e tal. Deixa eu tentar formular melhor. Olhando por hoje, assim, né? Olhando lá em perspectiva, como é que você entende? Você acha que você tinha essa personalidade muito forte você veio para isso mesmo, assim? Você tinha que passar tudo isso, porque hoje você vive das terapias, 100%. Vive ensinando, tem muitos cursos, está sempre aí, né? Você tem muitos seguidores, você tem todo um processo de vivência em tudo que você fez, né? E o que você faz hoje, o que você viveu, na verdade. Como é que é isso? Você acha que você veio com alguma coisa de missão mesmo? Enfim, fala um pouco sobre isso e esse lado sutil, né? Porque eu sei que você opera, a gente pode falar um pouquinho, a gente vai ter tanto tempo assim, mas você opera em campos assim de expansão, já teve projeção, você vai lá para os arcturianos, você tem aí quem quiser depois vai conhecer muito mais a fundo, você vai dar uma pincelada, obviamente. Mas como é que você olha para isso tudo assim, aos olhos de hoje? É curioso, né? Porque eu até resumi a história, tem muitas outras coisas que aconteceram aí que também foram marcantes.
Eu imagino. E eu tenho muito carinho por toda essa história, por toda essa jornada. É como se eu sinto orgulho disso, sabe? Para mim, se tivesse sido diferente, eu talvez não fosse quem eu sou hoje. Eu sei que desde sempre eu sentia esse chamado e para mim hoje está confirmado que é missão, eu sou missionária. E continuo muitas vezes até abrindo mão de momentos de prazer, de satisfação para continuar me aprimorando, né? E eu vejo como eu não saberia te dizer quem eu seria se não tivesse acontecido isso, né? Por quais caminhos eu teria seguido. Eu até fui por outros caminhos, porque demorei bastante para aceitar o lado terapeuta. Eu já aceitava que eu conseguia aprender muitas coisas, mas eu não aceitava viver disso, porque eu não conhecia a terapia. Eu não sabia que eu nem sabia que pessoas poderiam ser remuneradas por isso. Eu tinha umas crenças que era um dom meu, então tinha que ser de graça, né? E mal sabia eu que eu fazia mais mal, eu mais atrapalhava e prejudicava, porque não existia um equilíbrio energético, né? E então eu segui carreiras e trabalhei em grandes empresas, como por exemplo, pode falar nome de empresa? Eu não sei se Claro. pode. Claro. Eu trabalhei em grandes empresas, como por exemplo, eu fiz 8 anos de carreira no Banco Santander. E olha, eu vou te falar, eu amei. Cada pessoa fala uma coisa, né? Eu amei. Para mim foi uma grande jornada, experiência. Eu entrei como operadora de telemarketing, saí de lá como assessora de investimentos, que eles chamam de Asset Management. Tive certificação de CPA 10 como gerente, só não trabalhei na agência porque eu não quis mesmo. Eu preferi o que eu fazia. Fui supervisora, instrutora de treinamento, fiz carreira no banco, 8 anos. Depois eu trabalhei na Odebrecht, tá? Antes dos escândalos, e era assim, a empresa de se viver. Era muito, muito legal. Saí da Odebrecht e fui para a Bosch, que também é uma empresa alemã de grande nome, de peças automotivas. Lá eu era a analista de auditoria. Então, assim, eu fiz... Meu currículo era lindo empresarial, né? Sempre foi muito requisitado, ganhava muito bem, inclusive, por sinal. Só que, sabe quando você... O que eu estou fazendo aqui? E de vira e mexe eu me pegava, o que eu estou fazendo aqui? E eu me destacava. Só que a última empresa, que foi muito curioso, Patrick, agora a gente vai chegar na resposta da Marta de hoje, que olha para a Marta do passado. Eu tenho essa lembrança e é muito engraçada. E eu estava lá na Bosch, era analista de qualidade, então eu dava feedbacks. Os feedbacks nas pessoas que faziam todo um trabalho ali mais maçante. E uma vez a coordenadora me pegou aplicando feedback, ela falou assim, Marta, deixa eu te falar uma coisa. Por que você não segue carreira como terapeuta? Aí eu, como assim? Aí ela, porque a gente precisa dar feedback, você dá uma sessão motivacional para a pessoa. Tudo bem, ela melhora, mas não é o padrão da empresa. Tudo bem, ela melhora, me quebrou. Porque eu falei assim para ela, olha, nós somos seres humanos e como seres humanos nós já convivemos com pessoas que enaltecem o nosso pior o tempo todo. Por que eu não posso enaltecer o melhor dessa pessoa? Porque se ela se sente muito bem após um feedback, ela vai fazer muito melhor. Então a tendência é sempre melhorar. Porque lá fora já tem um monte de gente apontando os erros. E a coordenadora ela ficou inconformada com isso, porque não era o propósito. Existia um padrão de feedback, o tal do feedback sanduíche. Né? Aqueles protocolos empresariais, né? Bota todo mundo no mesmo pacote. Exatamente. E não é sobre a empresa, né? É sobre gestões. Então eu comecei a refletir. Talvez faça sentido o que ela está falando, né? E comecei a buscar. Então eu vi que realmente o meu caminho era esse. Eu gosto de trazer soluções, né? E nem é um processo de conversa. É muito diferente esse nosso processo, né? Eu não fico ali e ouço. Muito pelo contrário, eu ouço
e perspectiva, ouço e planejamento, ouço e próximo passo, próxima etapa. Tá me vendo bem, Patrick? Acho que deu uma travada aí. Oi? Deu uma travada aqui, gente. Já ele entra novamente. Vamos ver se o anfitrião volta. Estamos aqui numa entrevista para Jovem Pan. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Entrevista. Essa entrevista vai ao ar na sexta-feira. Entrevista na Jovem. Gente, já volto aqui, tá? Dê uma seguradinha aí. Peraí. Obrigada, Irene. Uma queda de energia. Patrick da Jovem Pan teve uma queda de energia. Tá certo. Oi, Patrick. Imaginei, né? Nessa chuva. Fique em paz. Quando você puder, eu só vou te pedir uma gentileza. Se você puder encaminhar um novo link para o meu e-mail, eu te agradeço, tá bom? Que eu tô acompanhando aqui a live, deixando ao vivo. E aí fica mais fácil acessar o e-mail, tá bom? Obrigada. Vamos lá por e-mail. martasantos.terapeuta. Quando é gravado é assim mesmo, gente. Pronto, vamos voltar aqui. Pessoas lindas do meu coração, eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Para mim está sendo uma honra, né? Eu fui convidada para fazer uma entrevista para a Rádio Jovem Pan. Vai ao ar esse podcast através do Spotify e vai ao ar na sexta-feira. Olha que legal, a Jussiane Reis falou aqui: Marta, eu fiz a meditação dos chakras e visualizei a esfinge do Egito. Ai, adorei, vou até printar aqui. Lindo de viver. Que lindo, gente. Muito obrigada a vocês que estão aqui no TikTok, deixando seus presentinhos para mim. Muito agradecida, isso favorece a nossa live. Né? Mostra pro TikTok que ela é saudável. Só um instante, gente. Deixa eu ver se o Patrick mandou um novo link aqui pra gente. Tá bom, tá bom. Vou mandar aqui pra ele. Enquanto isso, mandem suas perguntas que eu posso interagir com vocês enquanto eu aguardo o Patrick da Rádio Jovem Pan, que está me entrevistando. Ele teve uma queda elétrica, né? E estamos nesse processo de chuva. Aqui choveu mais cedo, aí saiu o sol, aí choveu de novo. Como vocês estão por aí, gente? Marcela, então, eu faço pelo Instagram, mas eu tô sendo entrevistada pela rádio Jovem Pan. Então, eles fazem no Zoom, grava no Zoom para poder subir na plataforma deles. É diferente. Eu tô aqui, eu fico ao mesmo tempo no YouTube, no TikTok, no Instagram.
E vamos que vamos, né? Gente, quem tá gostando, por favor, me dá um joinha para eu saber se vocês estão gostando de acompanhar. Embora vocês saibam que eu sempre faço algum podcast, sempre tem conexões novas, as pessoas perguntam coisas diferentes, e aí acaba sempre que toda entrevista é uma novidade para mim também. Nunca se sabe o que vão perguntar, nunca se sabe o que eu vou responder, né? E não tem nem como programar, porque eu sou gosto das coisas de forma natural. Não sou atriz, então não consigo decorar nada, né? Eu só falo. Deixem suas perguntas aqui. Eu não sei se vocês já visitaram lá a bio do link do meu Instagram. Na bio tem vários links. E aí vocês conseguem conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá bom? Eu tô super animada aqui, começo de ano, para que nós possamos trabalhar. Andréia, sua linda, um beijo. Deixa eu ver. Recebemos. Vamos voltar então, gente, a nossa incrível entrevista. Vamos lá. Tô ficando com fominha, gente. Acho que a última vez que eu comi foi 12:00. Marta. Oi! Desculpa, teve uma queda de energia, está uma chuva aqui. Você mora em São Paulo? Imagino, eu moro na capital. Aliás, desculpa, eu nasci na capital, mas eu moro no interior. Às vezes o clima é um pouquinho diferente. Você está por onde? Eu tô aqui nem Perdiz, mas tá uma chuva que apagou. A sorte que voltou rápido, assim. Mas aí acho que o mínimo a gravação. Mas Recording deixa in progress. Pra gente não perder. Ô Marta, e aí você tava dizendo, né, que quando você estava nessa última empresa ali, que uma pessoa que trabalhava com você falou, não, acho que é melhor você seguir a carreira de terapeuta, exatamente pelas mensagens motivacionais que você passava, né? Enfim. E aí como é que isso opera na sua vida? E aí eu vou emendar também com uma outra questão. Você tocava, eu imagino que você tocava em paralelo, né? O trabalho com as suas buscas, né? Você tinha essa coisa, acho que nunca parou na sua jornada, né? E você tinha alguma experiência, assim, de processos que você vinha atravessando? Como é que esse campo mais sutil... Opa, voltei aqui. Interessante sua pergunta, porque é exatamente isso. Na verdade, o campo sutil, quando você fala, está dizendo da espiritualidade, né? Sim. Sim. Porque a espiritualidade é algo que eu já sinto presente desde muito nova. Só que eu fui convidada a me calar, né? E eu já volto para essa parte. Eu vou finalizar aqui. Enquanto eu estava trabalhando, foi quase que um convite a me retirar, né? Porque assim, parecia uma recomendação, mas na verdade, ao mesmo tempo, eu estava recebendo um feedback negativo sobre a minha função. Então, eu me sentia assim, encurralada. Se eu continuar, eu vou ter que mudar a forma que eu aplico o feedback, ou eu saio e fico livre, né? Só que ao mesmo tempo também eu não tinha como me manter. Eu saí de casa muito cedo, não tão cedo, né? Eu saí de casa na idade que eu entendo que seja correta hoje. Mas naquela época, para mim, eu ainda não estava, né, suficientemente confortável. Eu saí de casa com 26 anos. Hoje eu entendo que é uma fase ótima, é a melhor idade, né? Só que em paralelo eu gostava muito de estudar, mas eu não trabalhava com terapias, era muito diferente. Eu fiz muitas brincadeiras lá, eu falo, né, brincadeiras na Odebrecht, porque antes de chegar na Bosch, o pessoal da Odebrecht, eles estavam um pouquinho aflitos
com aquele processo que estava para acontecer, que estava ainda para estourar e tudo mais. E aí eu via que eles sofriam muito por antecipação, se sentiam extremamente ansiosos, insônia, e aí eu já sabia fazer hipnose. Então eu brincava com eles, ao invés de você tomar um remédio, de comprar algo na farmácia, vamos fazer um combinado? Se eu fazer com que você se sinta melhor, você me remunera? O mesmo valor que você compraria um remédio? Eu brincava, só para afirmar um acordo ali, um compromisso. E as pessoas gostavam dessa brincadeira e dava certo. Quando eu fui para a Bosch, eu também comecei a falar algo do tipo, mas bem fechado, né? Porque o povo lá não gosta muito, não gostava na época. Mas eu falava muito, eu percebia que muitas pessoas tinham o intestino preso. E aí, quando eu chegava pro feedback, eu falava, se você aceitar fazer um exercício comigo, você me troca alguma coisa. Eu ficava trocando, só para gerar compromisso mesmo, né? E eu percebi que, essa é uma brincadeira legal. Eu gosto de brincar assim. A pessoa passava dor de cabeça na hora, dor de dente, dor de estômago, insônia, enxaqueca. Eu falava, nossa, que legal isso, né? Se eu cobrasse verdadeiramente sobre isso. Mas não tinha coragem. Eu achava que era um dom, que eu aprendi muito rápido, então era um dom. E aí ficava nessa insegurança de cobrar ou de profissionalizar isso. Nem acreditava que isso fosse uma profissão. Então o que aconteceu? Eu fui convidada a me retirar, né? Muito carinhosamente eu me retirei. E aí eu comecei, eu acho que tenho conhecimento ok. E se eu começar a divulgar essa informação? Na época acho que tinha Orkut. Eu acho que era Orkut na época, né? Aí eu entrava nos grupos de Orkut, eu via que as pessoas eram muito carentes, lá faziam perguntas que já tinha na internet, né? E eu sempre fui muito conectada assim. Então, eu olhava as respostas, respondia, e aí as pessoas falavam, nossa, eu quero saber mais. Eu falava, me chama lá. Aí a pessoa chamava e falava, olha, por R$50 eu consigo te ajudar. E tal, e ia fazendo isso, deu certo, deu muito certo. Só que de 50 em 50 eu não conseguia pagar meu aluguel. Não tinha como pagar aluguel. E aí o que acontecia? Que eu digo para a maioria das pessoas, quando está no caminho da sua missão, começa a focar na falta, começa a focar na escassez. Se eu tivesse cobrado um pouco mais, talvez tivesse me sustentado, mas eu não me valorizava o suficiente, então eu não conseguia cobrar mais. E aí voltei para a empresa, voltei a trabalhar. Tinha muita facilidade, né, por conta das experiências. Quando você volta a trabalhar, você tira o foco. Então você para de olhar para o que seria a sua missão e aí volta a ser um hobby. Então eu fiquei nesse vai e vem, nesse zigue-zague por um bom tempo ainda. Até eu de fato falar, gente, quem tem plano B, o plano A não dá certo. Eu tenho que aqui, ralar, mas focar na questão de terapias. Foi quando eu tive essa virada de chave, Patrick, de entender que desde nova eu já tinha sinais do meu caminho, eu já tinha sinais da minha missão, e a maioria de nós tem sinal, só que é calado na infância. Então eu lembro da minha mãe, das minhas tias falando, pergunta pra Marta que ela sempre tem umas frases interessantes. Como assim uma menina de 11 anos, de 10 anos, você está se consultando com uma menina de 10 anos? Aí você fala, não é por acaso, né? Aí eu revisitei um diário que as minhas primas liberaram para mim. Minha avó faleceu muito nova, ela teve uma questão de chagas, o coração ficou desse tamanho, o barbeiro picou, né? E aí ela faleceu. E ela tinha um diário, eu era muito nova, eu acho que quando ela faleceu eu tinha 6 anos de idade. E aí, eu até tenho essa imagem, ela escreveu assim, cuidem da minha netinha esquelética, mas ela é diferente, ela é especial, ela tem uma missão. A minha netinha esquelética. Né? Ela é especial, ela tem uma missão.
Essa avó minha, ela era mormon, mas ela era vidente e ela benzia pessoas que vinham em estado lamentável. Até ela lá, escondida, né? Ela é Sim, benzia. imagina aquela época, né? E ainda da igreja, né, mormon? Então era muito complicado isso aberto. E aí ela benzia pessoas, eu lembro de pessoas chegarem lá na casa, que era do lado da minha, né? Pessoa definhando, ela via que fizeram alguma coisa numa outra cidade, ia atrás com a pessoa, encontrava o nome da pessoa numa magia, tirava, libertava a pessoa e a pessoa voltava à vida. Gente, umas coisas assim que você só acredita em livro ou em filmes. Não, acontecia, minha avó era assim. Então tudo isso, Patrick, só somou para eu entender que esse é um caminho até que eu foque. O campo sutil, quando que ele surgiu na minha vida? Agora, a parte que eu deixei de lado. Desde pequena, eu já via muitas coisas. Desde muito nova mesmo, tá? E eu me lembro de a primeira vez que eu abri os olhos, recém-nascida. E aí eu lembro um pouquinho mais adolescente, de abrir os olhos e ver coisas sobrevoando, de ver guardiões na casa dos meus pais, de ver muitas coisas que eu não vou dar nem nome, assim, pra não, né? Mas eu via muitas coisas. Só que eu assustava a minha mãe com essas visões. Minha mãe morria de medo. Ela acreditava, mas ela morria de medo. Tinha uma época que eu não sabia diferenciar. Então eu olhava pra minha mãe, eu lembro que a última vez que ela deixou isso acontecer, falei, mãe, tio Guto tá te chamando na janela. Minha mãe, ele já morreu, menina. Aí ela... E pra mim era normal, eu não via espaço-tempo, né? Então ela me levou no centro espírita para poder fazer um tratamento e trancar essa mediunidade. Porque conflitava, ela não sabia lidar com isso, ela também não buscava religiões. Enfim, a princípio até foi um alívio, porque eu parecia uma lunática mesmo, né? Depois na adolescência, porque assim, se você tem mediunidade, se você tem acesso ao campo sutil, é temporário. Ninguém vai trancar. É temporário. Só que iludiram ela, né? Depois de um tempo na adolescência, eu lembro quando retornou. Eu gostava muito de ir ao cemitério. Olha pra você ver o tipo de hobby. Eu gostava de passar no cemitério. Marta, fazia o que no cemitério? Não consigo lembrar. Não sei o que eu fazia. Eu sei que a última vez que eu estava passando em frente ao cemitério, eu vi uma figura, na época eu não sabia o que era, uma figura toda de palha, dançando na minha frente com... Não fazia ideia, Patrick, eu nunca tinha visto aquilo, aquilo me arrepiou. Todos os pelos que eu nem tenho, assim, sabe? E aí eu saí correndo e o que era aquilo? E o que era aquilo? Fui na internet pesquisar o que era aquilo que apareceu pra mim. Uau, o que é isso para quem está nos ouvindo? Para quem não conhece ou não consegue enxergar, hoje eu sei que foi o Obaluayê, que tem toda uma história de feridas, de regeneração, de rejeitado e de depois ser o destaque, depois de curar, né? Nós pegamos essas histórias arquetípicas para entender um pouco. E eu entendo que naquela época, eu não entendia, né? Mas era quase que uma identificação com o meu processo, com toda essa trajetória de vida. E por que gostar de cemitérios? E por que gostar, Patrick? Gostar muito, eu gosto muito de ver uma pessoa curada e feliz. Assim, eu tenho uma sensação muito diferente, é muito prazerosa de ver uma pessoa se regenerar, falar pra mim. Os meus pacientes, quando eles mandam mensagem, a gente vibra junto. Às vezes eu marco um café para comemorar junto, porque pra mim é muito prazeroso.
né? E me lembra muito essa história. Mas eu era só uma menina, eu não tinha contato, não conhecia nada de cultos. Então, dentro desse processo, o que eu vejo é que eu fiquei privada do campo sutil por um tempo, mas depois ele foi voltando. E aí eu fui conseguindo ter acesso a coisas atemporais. Foi quando eu comecei a ter acesso a coisas que não tem no livro. Aí foi um pouquinho para além, né? Então, eu entendi paralelas dimensionais, que nesse mundo que nós estamos, às vezes você cruza com o outro, nós não somos os únicos habitantes. Faço até aquela brincadeira, né? Você, se fosse o único habitante da sua casa, você, sua mãe, seu pai, um irmão, seu pai construiria uma casa com 33 quartos? Se só mora você, seu pai, sua mãe e seu irmão? Bem-vindos ao mundo, né? São tantos planetas. Como pensar que somente essa Terra e somente os seres humanos habitam ela? Existem muitas informações acontecendo, só que realmente nós podemos cruzá-las. E não estou falando só sobre ir para um mundo, ir para o outro, paralelas dimensionais, estados, né, mentais. Eu também estou falando de coisas do tipo, você já passou por situações assim, ó? Às vezes você passa por situações de perigo, não percebe o perigo não te percebe. Sim. Então, são situações como essas são as paralelas dimensionais. E nós podemos acessar. Se eu estiver num estado de consciência e um bandido estiver num outro estado de consciência, ele não vai me enxergar. Isso já aconteceu comigo. Isso acontece com pacientes. E se você olhar na internet, você vai ver vídeos de pessoas. Eu vi um dia desses, uma gravação, uma bandidagem que chegou lá era uma lanchonete. E tinha um rapaz ele ia pagar, só que ele pegou o celular dele e se distraiu, assim. O pessoal até brincou, falou assim, rapaz, esse daí deve estar discutindo com a namorada, porque tá muito focado. E ele estava ali discutindo, o bandido veio, rendeu o rapaz que ia cobrar o dinheiro, que estava ali no caixa, fez todo mundo deitar, mas o bandido não enxergou o cara não enxergou o bandido. Quando ele terminou a discussão, que o bandido já tinha ido embora, todo mundo no chão, que ele olhou, levou um baita de um susto. O que aconteceu aqui? Isso é muito comum, né? Estava em outra, né? Por isso que ele não enxerga, em outra paralela, se diz assim, né? Nós chamamos de paralelas dimensionais. É um estado de consciência. Por isso que diz que essa Travou. Subiu rapidamente aqui a minha internet, tá. Voltou. Por isso que essa questão do tempo não existe, né, Marta? Nesse aspecto. Fala um pouco sobre isso dentro do seu conhecimento. Falo sim. Eu sou uma pessoa que experimenta muito, né? Eu faço experimentos. Eu gosto muito. Esse é praticamente uma cientista da espiritualidade, né? Então eu faço muitos testes em mim, na minha casa, nos meus familiares, nos meus amigos. Depois eu vejo que funcionou, aí vou para os meus pacientes. Nessa questão de processos de tempo, eu sempre fui a menina do tempo. Então, de hora em hora eu tenho compromissos. De hora em hora. Sempre foi assim e eu gosto disso, né? Cumpro com agendas, isso tudo. Só que na época, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a ter muita procura e eu trabalhava 100% presencial, né? Então, São Paulo, grande, linda e belíssima São Paulo, morava na capital e eu tinha que fazer vários deslocamentos no mesmo dia e se você colocar no papel seria humanamente impossível com o trânsito de São Paulo. E dava muito certo. Foi quando eu entendi um padrão que existe
de paralela dimensional sobre a sua consciência. Da mesma maneira que pessoas aqui estão vivendo em inferno, pessoas aqui estão vivendo um paraíso, você pode encurtar e transitar por muitas situações. Vou te dar um exemplo. Tá me ouvindo bem? Me ouve bem? Travou mais um pouquinho. Vocês estão gostando do papo? Recording stopped. É nosso querido Patrick. A internet lá. Pois é. Mas me digam, vocês estão gostando mesmo do assunto? É novidade para vocês? Ai, que pena que deu umas travadinhas, né? Deixa eu ver se o Patrick vai entrar na mesma reunião, meus amores. Fiquem aqui, por favor. Deixa eu ver. Oiê! Patrick, se você for entrar novamente, você conseguir, não sei como que tá aí a energia elétrica. Se você quiser utilizar o mesmo link, eu tô aqui na reunião ainda, tá bom? Vamos ver. Nossa transmissão. Ah, chefa André Gasoli, linda! Eu estive esse final de semana com a chefe Andréa Gasoli. Gente, entra no perfil dessa mulher maravilhosa. Ela estava esse final de semana na festa da uva. E esse próximo final de semana também, né? Ainda tem. Tá travando em alguns lugares por conta da chuva, né, gente? E tá tão gostoso esse movimento. Patrick não entrou de novo. Oh, meus amores, eu não sei como vai ser, então vou interagir com vocês aqui, porque tô aguardando para ver se o Patrick volta, ou se vamos finalizando essa, podemos assim dizer, a história da minha vida, né? Mesa aberta. Aí, Ivete falando aqui, você continua para nós. Fez uma pergunta. Marcela, se você puder repetir a pergunta aqui, por favor, porque como eu tô de olho em 3 canais, eu não li a sua pergunta. Aqui tem gente falando, tô amando o seu tópico sobre tempo e espaço. Aí é tão enriquecedor. Quando eu aprendi isso, gente. Ai, me trouxe tantas possibilidades de resolver questões, né? Principalmente porque eu trabalho muito com agenda, de hora em hora. Ah, New Jersey, Vete. Ah, leva o método Marta Siqueira para sua cidade. Marta Siqueira agora está internacional. Um resumo desta história. O que quer dizer? Não entendi, Marcela. Um resumo da sua história? Deixa eu ver, gente, se o Patrick vai entrar. Luciane perguntou como sair do looping da autossabotagem. É que a autossabotagem, ela atende a alguma intenção positiva. Quando você pergunta assim, fica muito inespecífico. Eu teria que entender, porque ninguém se autossabota em tudo. Existe algo específico que a pessoa se autossabota.
A partir daí eu vou investigar se você tem querência associada, mecanismo de defesa e sabotador. Por qual motivo? Uma pessoa pode estar se sabotando de fazer academia, como eu fazia, porque eu estava evitando sentir dor. A academia não tem nada a ver com fisioterapia, mas a minha mente achava que era a mesma coisa. Tem pessoas que se sabotam de compromissos porque entendem que terão uma propensão de carreira ou entendem que vão ganhar mais e às vezes ela tem medo do dinheiro. Então a autossabotagem não é algo específico, eu tenho que avaliar cada caso. Dentro de um atendimento individual, eu consigo identificar ganho secundário, mecanismo de defesa, sabotadores de prosperidade e crenças limitantes para poder te ajudar a sair desse looping. Vamos sim, Patrick, estou entrando lá. Então, Patrick está chegando de novo. Vamos lá para mais uma reunião. E agora vai. Pessoal, vocês viram que eu deixei caixinha de pergunta lá? Deixa na caixinha de pergunta as perguntas de vocês no meu stories, o que eu não consegui responder aqui, tá bom? Lá no meu stories eu deixei caixinha de pergunta e eu respondo especificamente para cada um de vocês. Vamos entrar aqui na reunião. Vai. Não tá acessando a reunião, não. Vocês percebem quando é um assunto que pode mudar o mundo, existe boicote. Quer ter consulta comigo? Link na bio do Instagram, Ivete, ou me manda uma mensagem no privado. Eita. Oi, voltamos. Recording in progress. Tá um caos aqui em São Paulo, só acho que você não tá aqui, mas vamos, Fica vamos tranquilo. tentar aqui. Vamos tentar retomar aqui no ponto. Eu lembro exatamente onde a gente estava. Ô Marta, e aí explica um pouco mais essas paralelas dimensionais. Você estava dizendo, né, que como você tinha muitos atendimentos, tinha muitos deslocamentos em regiões diferentes, isso era humanamente impossível, né? Sim. Você partiu daí para dar explicação. Então, retoma um pouquinho o que são essas paralelas dimensionais. Sim. Eu vou até citar umas referências, eu gosto muito, Patrick. Tem um lado muito científico que traz, vai lá, não precisa acreditar no que eu tô falando, busca, né, aqui, aqui, aqui. Quando eu era mais nova, um pouquinho mais nova, mas já buscando a área de terapia, eu assisti um filme que se chama A Profecia Celestina. Não tem nada a ver com religião, tá? É só o nome, A Profecia Celestina. E esse filme, ele fala muito sobre as nossas frequências e nossas vibrações, sem falar. Ele fala sem dizer, né? Então você vai percebendo que ao longo do filme, à medida que a pessoa está feliz e contente, ela começa a encontrar oportunidades e possibilidades. Quando ela está com raiva e querendo manipular pessoas, ela começa a encontrar pessoas que são golpistas, pessoas que dão errado. Só para explicar para a audiência, não levem ao pé da letra, porque aí todo mundo começa a se doer, né? Ah, mas eu fui vítima de um golpe e eu não sou golpista. Calma, nós estamos falando sobre isso ainda, né? Estou falando agora nessa frequência e o que eu aprendi com o filme. Então eu entendi que se eu estivesse bem comigo mesmo, eu potencialmente encontraria pessoas e situações de possibilidades. Comecei a testar. Nosso dia a dia, ser humano, né? É um grande desafio lidar com pessoas e não se aborrecer, não se entristecer. Mas eu fazia esse processo. E um belo dia eu comecei a entender, Patrick, a coisa que eu mais amo nesse mundo hoje é praia. Eu amo praia. Quando eu vou pra praia, eu não vou pro mar. Eu vou para observar a praia, eu amo a praia.
E aí eu observava que nos momentos mais desafiadores da minha vida, se eu pensasse na praia, eu ia ficar muito bem. Eu comecei a ir em lugares, conversar com pessoas, sempre imaginando a praia. Comecei a perceber que eu ganhava tempo no meu dia. Alguma coisa me acionou aí. Opa, aprendi mais uma coisa. Deixa eu testar de novo para ver se tá certo aqui. Entendi. Patrick, aconteça o que acontecer. Se você naquele momento estiver pensando em coisas boas, sentindo prazer, você já vai para uma outra paralela. Isso vai fazer com que, de repente, a mesma pista que tem trânsito, você encontre uma saída e não pega o trânsito. De repente, o mesmo lugar que está chovendo, você passa por uma estrutura e não pega a chuva. De repente, as oportunidades começam a aparecer, a sua gestão de tempo fica muito mais prática. Veja bem, hoje eu atendi o primeiro atendimento foi às 9 horas da manhã. Foi um atrás do outro, nessa dinâmica. Ainda cuidei da casa, cuidei dos pets, fiz algumas coisas que eu precisava fazer, fiz reuniões, desenvolvi um material e tudo foi se encaminhando, entende? Então eu comecei a entender que aí eu lembrei, rebobinei na minha vida. Tinha uma época que eu trabalhava e chegava em casa muito tarde da noite. E eu já cheguei a passar por bandidos, por pessoas que estavam com outras intenções e que não me viram e eu não os vi. Mas como que você sabe se você não viu? Sempre tem essa pergunta, né? Porque a última vez eu cheguei na esquina, uma pessoa me chamou e falou: você tem noção que você passou no meio da rodinha daqueles caras ali? E eles fazem algumas coisinhas? E eu não tinha visto aqueles caras, e com certeza eles não me viram, porque eu passei no meio deles. Já passei por diversos assaltos, muitos, inúmeros, e nada nunca aconteceu comigo. Ah, porque eu sou mais bonita? Não. Ah, porque eu sou super especial? Não, eu sou ser humano. Essa ideia de ser super especial, todos nós somos. Mas qual que era a diferença? A minha conexão mental. Porque desde aquela situação que eu passei no passado de regenerar a cabeça, eu comecei a entender que não adianta ficar olhando para o problema se você quer uma solução. Você só tem um foco. Ou você foca no problema ou na solução. E a partir desse ponto, Patrick, eu dei para vocês aqui uma chave, né? Uma chave para mudar a paralela dimensional. E se vocês buscarem aquilo que vocês mais amam, no momento de raiva, no momento de estresse, se conectar com isso que mais ama, você consegue perceber a mudança e você consegue perceber os direcionamentos. Essa foi uma chave que eu peguei. Existem muitas formas de você transitar entre paralelas dimensionais. Mas o fato é que só de acreditar, isso já vai fazer com que você se conecte. Maravilhoso, maravilhoso. Marta, claro que, bom, estamos em função aqui do tempo, né, desses imprevistos aqui, que algum motivo tem, né? Você sabe melhor do que... Tá tudo certo. Que eu nada é à toa, mas a gente está caminhando aqui para o fim, já estamos com 1h10 de entrevista, mas eu queria que você pincelasse rapidamente, assim, antes de pedir o livro e a música, você como terapeuta, né? Como é que você está vendo esse momento? Você está trazendo muito ao longo do papo aqui de que está tudo na tua cabeça, de que é importante a gente focar na solução e não no problema, né? Trazendo tudo isso que você foi percebendo, sentindo, estudando e aplicando, né? no teu processo. Como é que você vê esse momento e o que é importante ter como referência para atravessar? Assim, eu considero um momento muito bom e ruim ao mesmo tempo, depende de onde você olha, mas bem complicado, né? Como é que você tá sentindo esse momento como uma boa ariana, né? Porque eu não esqueço que você falou bem no começo ali, tem, se eu não me engano, é Júpiter e Saturno em Áries agora, enfim, ou tem alguma, eu posso estar falando alguma bobeira, mas é algo nesse sentido.
Enfim, tudo acontecendo. Qual a tua visão? Vamos tentar, para a gente caminhar para o fim, você dá essa pincelada, eu acho que seria legal. É exatamente essa frase que você falou, Patrick, tudo acontecendo ao mesmo tempo. 2026, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O ano passado foi um ano de número 9 encerramento de ciclos, para caminharmos para um ano de número 1. Então foi o ano de deixarmos de lado muitas crenças que não fazem mais sentido para essa vida. Eu sei que as pessoas falam muito de crenças, mas nós temos que entender que são crenças herdadas, né? E muitas vezes não partem de você. Você só vai repetindo contextos, repetindo frases, repetindo ideias, sem nem sequer se questionar quanto a isso. Então eu vejo que 2026 é o ano do início, de começar a tomar as rédeas da sua própria vida. Nós podemos ver os grandes surtos de burnout. O que é burnout? Exaustão. Né? A saúde mental ela está cada vez mais gritante, e ainda bem que hoje se fala mais sobre isso, porque quando eu comecei não falava, né? A terapia ela tinha severas ligações e associações extremamente distorcidas. Então eu vejo que o ser humano está atravessando grandes turbilhões por resistência. Nós chamamos de catarse em terapia. Quando eu puxo daqui, você puxa de lá. Então você está resistindo à mudança, e mudar é natural. Ou 2026 não pode repetir 2025. A Marta que ficou ano passado não pode ser a mesma Marta de agora. Então nós temos que entender que o ser humano é uma tríade: corpo, mente e espiritual. As pessoas têm medo do espiritual, mas nós não estamos falando do esotérico, nós não estamos falando de religião, estou falando da sua essência, do seu todo. Quando eu olho para a Marta e busco entender o que eu posso fazer para melhorar, é um início, né? Do contrário, eu resisto, porque tudo no mundo flui para frente, né? O mundo gira, o mundo dá voltas, mas algumas pessoas querem se manter onde elas estiveram. Mesmos comportamentos, mesmos resultados. E uma grande leva está parada no tempo. Eu todos os dias converso com pessoas que ainda, vamos dizer assim, né? Hoje nós temos leis porque as pessoas não entenderam que tem coisa que é de praxe, né? Pegar algo do outro. Por que tem essa lei? Que você não pode pegar algo do outro. Porque tem pessoas que pegam coisa dos outros. E é natural para essa pessoa. Então, 2026 vai passar a faca, assim. Eu realmente sinto por aqueles que não querem mudar, porque umas coisinhas graves estão por vir. Não é um ano assim que eu vou pensar só bênção e glória, por mais otimista que eu queira ser, mas eu digo, vigiai os seus pensamentos, cuida da sua mente, do seu corpo, nutre o seu espírito. Como que você pode nutrir o seu espírito? Bons pensamentos já é uma nutrição, né? Você não precisa se enraizar em nada que não vai de conta com a sua essência. O simples fato de você ajudar os animais e não destruir os animais, né? O simples fato de você ajudar os animais, você já está cuidando da espiritualidade. O fato de você ajudar pessoas carentes, ajudar os idosos, ajudar crianças, já é um cuidado da espiritualidade, né? Se dispor do seu tempo para ouvir alguém que precisa é investir na espiritualidade. Então, para 2026, a minha expectativa é que nós todos possamos despertar cada vez mais, porque senão vai adoecer. Esse ano adoece, esse ano cobra. Maravilhoso, Marta. Até porque a internet está oscilando aqui, eu vou pedir para você indicar um livro, por que desse livro, e você pode indicar o seu, que eu sei que você tem, e escolhe uma música para a gente.
Quando você fala de livro, nossa, a gente pensa em muitas possibilidades. O primeiro livro que eu gostaria de recomendar não é porque é meu, mas é porque eu sei o impacto que causou em tantas pessoas. Eu tenho um livro chamado Recodificação Multidimensional, que faz com que você entenda que corpo, mente e espiritual não se separa. E principalmente que você comece a reprogramar crenças limitantes que fazem com que a sua vida esteja parada, esteja travada. Esse processo... Recording stopped. O Patrick saiu da reunião mais uma vez, gente. Vocês veem? Tá tão bacana aqui, mas a internet dele caiu. Um beijo para todos vocês que estão me acompanhando até aqui. Não sei se iremos encerrar, já estamos chegando no final, né? Vocês estão gostando? Comenta comigo quem tá gostando. Boa noite, Kelma. Boa noite, gente. Ai, que linda! Ela falando aqui. Oi, quero dizer que sou sua fã, aprendo muito com você. Melhorando a cada dia. Fico muito feliz, viu, Eliana? Beijo no seu coração, minha querida. Bom, sempre que eu posso eu venho aqui. E para aqueles que querem falar comigo, gente, link na bio do Instagram. Vem bater um papo comigo. Vou falar sobre o meu livro. O livro se chama Recodificação Multidimensional. Eu fiz esse livro para que vocês possam destravar a sua própria vida. Dentro desse livro tem manual, e-book, tem audiobook, eu lendo para você, tem 4 aulas lá, tem um planner para você coletar, descobrir as crenças limitantes que você tem e começar a reprogramar, tá? Link na bio do Instagram, se chama Recodificação Multidimensional. Deixa eu ver se o Patrick vai entrar novamente, gente. Minha gatinha tá deitada ali em cima da mesa multidimensional. E Patrick, fique em paz sobre a internet, tá bom? Eu fico no seu aguardo pra gente conseguir finalizar com o desfecho principal. Tá bom? Aí só mandar o link aqui por e-mail, que aí eu entro na nova reunião. Marta, por favor, diga a música. É um pedido dele, não é nada que... Não é nada muito bolado antes, não. É que tem coisa que as pessoas me perguntam na hora e na hora a gente cria. Não tem nada programado, tá, Célia? Na hora vem e tudo flui. A Ivete, como você é educada. Gratidão, muito obrigada. Deixa eu aproveitar esse tempinho, quero mostrar uma coisa inédita pra vocês. Vocês nem fazem ideia. Gostou da blusa? Simone, obrigada, viu? Vou mostrar uma coisa pra vocês bem interessante. Ó, se chama Kasher. Kasher. É um estilo de roupa indiana. Olha que interessante, vou mostrar pra vocês em primeira mão. Isso é uma mesa multidimensional para tratamento nos pets. Não para humanos, somente para pets. Ai, cadê aqui o pessoal do TikTok? Deixa eles aqui. Pessoal do TikTok. Ai, que bom que vocês voltaram. Olha só, gente.
tudo, né? É tudo. Isso aqui é uma mesa multidimensional para pets. Trata os seus bichinhos. Ah, gente, muito feliz com essa mesa. Para eu poder cuidar dos bichinhos quando o pessoal vem pedir socorro, tá bom? Para vocês saberem. Link na bio, gente. Link na bio, tá bom? Pessoas lindas do meu coração, se apagar aqui, não saiam ainda até que eu me despeça, porque eu estou aguardando o retorno com desfecho bacana, tá bom? Só um instante. E eu quero papar. Bom, então vamos lá. Os quadros egípcios. Ah, os quadros egípcios aqui. Pets. Pets precisam de muito mais cuidados, lindinhos. Essas gracinhas que cuidam de nós. Aqui. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Isso aqui, ó, é minha guardiã, né, meu amor? Ah, mamãe. Isso aqui se chama Fofinha. Essa é a Fofinha. Ela cuida de nós. A grande eficiência da internet, né? Imagina o que seria de nós hoje sem a internet. Como que eu estaria aqui falando para vocês? Trazendo todo esse conhecimento. E eu amo, fico super animada. Gente, comecei a atender hoje 9 horas da manhã, sem parar. 9, 10, 11. Aí fui até 12:30, pausei pro almoço. Aí às 13 eu tive um compromisso, uma mentoria. Às 14 atendi, às 15 atendi, às 16 tivemos reunião, às 17 atendi e começamos às 19 nossa reunião. Eu só esqueci de pegar a minha aguinha. Só peguei nisso. Deixe-me ver se o Patrick vai entrar. Patrick? Deixa eu perguntar. Você vem... Beleza. Mandou, gente. Mandou aqui. Então vamos lá, então, preparados para a final. 45 do segundo tempo. Tô aqui me divertindo com vocês. Já tô liberada da live de amanhã, né? É nada, gente. Amanhã às 14 tem ao vivo, hein? Pelo Paranormal. Oi, Marta. Nossa. Oba! Recording in progress. Realmente tá complicado, viu? Fique em paz. 45 do segundo tempo. Do segundo tempo, na quarta prova, eu diria que a gente já está na cobrança de pênalti. Eu vou fazer o seguinte, acho que ele dura aqui uns 4, 5 minutos. Então, eu vou pedir para você indicar o livro e porquê do livro e depois escolhe uma música, tá? Perfeito. Eu vou, então, aqui pedir para você. Bom, a minha primeira indicação foi um livro que eu recebi de forma intuitiva. E por que eu escolhi essa indicação entre tantos que eu poderia indicar? Mas porque foi, além de ter sido um livro que eu levei anos confeccionando e aplicando em terapia, que se chama Recodificação Multidimensional, é a única forma que eu vejo hoje. Não existe nenhum livro de milhares e centenas que eu já li. Não existe nenhum livro que te ensine
a reprogramar as suas crenças sozinho, sem depender de ninguém. O recodificação multidimensional, ele veio sentindo essa dor da humanidade. Pessoas que precisam ressignificar crenças limitantes, pessoas que precisam avançar no tempo e às vezes não têm a disponibilidade ou possibilidade de passar em terapia. A pessoa adquire esse manual. Esse manual ele é tão completo, Patrick, que além de eu ter escrito, eu gravei áudio. Então, virou audiolivro também, para a pessoa escutar com a minha própria voz, as minhas reações, eu leio super dinâmico, assim. E são 4 aulas minhas, ensinando na prática também como reprogramar suas crenças, como auxiliar os seus filhos também na construção da própria identidade. E um planner para a pessoa identificar a crença limitante que ela tem, e ao mesmo tempo começar a reprogramar, porque às vezes ela aprendeu a ressignificar, mas ela não conseguiu interpretar. Então, a minha recomendação vai para o recodificação multidimensional. Perfeito. Tá bom? A música? A música, né? Eu pensei aqui, entre tantas que eu gosto muito hoje, a música que fala comigo, ela é em inglês, eu posso soletrar? Claro. O nome da música eu vou soletrar, gente, porque eu não sou, o inglês não é meu forte. É UNSTOPPABLE. Ela na tradução é da CIA, o nome SIA. Eu acredito que seja algo do tipo Unstoppable. Alguma coisa assim, o nome da música. Na tradução se chama Imparável. Então conta sobre uma pessoa que não para em meio a tantas adversidades. Que ela continua sempre se reinventando. Marta, queria muito te agradecer. Pena que a internet oscilou muito aqui, mas a gente dá um jeito. Eu vou fazer uma edição. Quem chegou conosco aqui até o final não sabe essa epopeia que foi, agora vai pegar tudo prontinho. Mas o importante é que deu certo. Queria muito te agradecer, viu? E quem sabe a gente não toma um café quando você vier para São Paulo, tá bom? Combinadíssimo. Patrick, mais uma vez agradeço pela eficiência, agradeço, parabenizo também, mas agradeço acima de tudo pela confiança no nosso trabalho, pela confiança de levar e agregar também a sua audiência. Muito obrigada. Eu te agradeço. Um beijo. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá. Bom, Marta, obrigado. Vou aqui já programar aqui, depois eu edito. E eu preciso que você me mande lá pelo WhatsApp uma foto sua, tá? Mando sim. Combinado. Você me manda? Aí a gente vai se falando por lá. Combinado. Patrick, um beijo no seu coração. Até breve. Tchau, tchau. Você também. Tchau. Por fim, terminamos. Pessoas lindas no meu coração. Chegamos até o final. Desejo e intenciono que estejam muito bem. Espero que tenham gostado. Fiz questão de trazer essa transmissão para vocês ao vivo, sem corte, nu e cru, né? E eu de verdade espero que vocês acompanhem, revejam. Vou deixar essa live salva aqui. Veja mais algumas vezes. Amanhã tem ao vivo novamente às 14 pela rádio paranormal.plus. Aliás, pelo Facebook paranormal.plus. E aí eu vou transmitir aqui ao vivo para vocês também, tá bom? Para aqueles que querem saber mais um pouquinho sobre o meu trabalho, vai lá na bio do meu Instagram, existem links para você que quer passar em atendimento, quer ser analisado, quer um perfil diagnóstico, quer trazer respostas para sua vida, está lá. Para você que quer fazer parte da nossa comunidade, que tem autotratamentos, lá eu dou aula, eu ativo, eu trabalho vocês, eu monto o seu protocolo, é sensacional. E quinzenalmente nós temos aulas, nós temos encontros, além de todo o conteúdo que já existe na comunidade. Você estará pertinho de mim. A comunidade é a forma mais rápida de ficar perto de mim. Perguntou, respondemos, tá bom? Temos também o Recodificação Multidimensional, o SOS, tá certo? E eu espero que vocês acessem o link da bio,
Um beijo para todos. Até breve.